Boa noite. A crise entre Rússia e Ucrânia começou em novembro de forma pacífica, num exercício de cidadania por ucranianos que queriam o país mais próximo da economia europeia. A tensão cresceu e se tornou quase uma guerra civil em poucos meses. Hoje, o inimaginável ocorreu. Um avião comercial com quase 300 pessoas alheias à tensão caiu quando passava pela região do conflito. As especulações são de que a aeronave tenha sido abatida por um míssil russo. O que esperar daqui para frente, com certeza, não será uma volta rápida à paz da região. E hoje você também vai ver a situação na faixa de Gaza. Moradores aproveitaram um cessar-fogo temporário para correr a bancos e supermercados. Dilma Rousseff se reúne com o presidente chinês e faz acordo de cooperação. A tentativa de ganeses de ficar no Brasil. E ainda, a doação de medula óssea que pode salvar vidas. Um avião da Malaysia Airlines caiu hoje na Ucrânia. 295 pessoas estavam a bordo. Não há registro de sobreviventes. A queda ocorreu em uma região próxima à fronteira com a Rússia e a causa ainda não está confirmada. Uma das hipóteses responsabiliza forças militares russas que atuam na região. A Malaysia Airlines informou pelo Twitter que perdeu contato com o voo MH17 quando o Boeing 777 sobrevoava a Ucrânia. O avião ia de Amsterdã, na Holanda, para Kuala Lumpur, capital da Malásia, e caiu de uma altura de 10 quilômetros. Estavam a bordo 280 passageiros e 15 tripulantes. Um dos viajantes tirou uma foto do Boeing antes de embarcar e postou na rede social Facebook. Imagens amadoras mostram o momento em que o avião explodiu em solo ucraniano. Outro vídeo revela a fumaça no local do acidente, a 50 quilômetros da fronteira com a Rússia. Novas imagens mostram pedaços do avião. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, garantiu que o país não derrubou o avião e que quem for o responsável pela tragédia será responsabilizado. Segundo um assessor do ministro do Interior ucraniano, a aeronave foi derrubada por um míssil russo. O jornal britânico Telegraph divulgou a informação de que um militar pró-Rússia chamado Igor Girkin teria assumido a derrubada do avião, achando que seria uma aeronave militar ucraniana. Ele teria dito: "Nós avisamos, não voe em nosso céu." Já Andrei Pugin, líder dos rebeldes em Donetsk, negou que os insurgentes sejam responsáveis pela tragédia. Esse é o segundo grande desastre da Malaysia Airlines este ano. Em março, um Boeing 777 com 239 passageiros desapareceu dos radares. Até agora, ele não foi encontrado. O presidente russo Vladimir Putin disse que a responsabilidade pela queda do avião é da Ucrânia. Ele disse ainda que esse acidente não teria acontecido se a Ucrânia não tivesse renovado as operações militares na região. E o correspondente da Novo Tempo na Ucrânia, Jonathan Conceição, nos falou por telefone direto de Kiev como a notícia está sendo divulgada no país. Por exemplo, a Rússia disse que cerca de meia hora antes, o avião de Putin passou por ali e provavelmente o alvo era o avião do presidente Putin, e não o da Malásia. Como se o ato terrorista fosse contra a Rússia e Kiev teria feito isso, levantando-se uma suspeita contra Kiev, contra a Ucrânia. O lado do Ocidente mostra o que a Rússia não mostrou, e os separatistas postaram no Facebook, aliás, no VKontakte, que é o Facebook deles aqui da Rússia, momentos depois da queda do avião, os separatistas dizendo assim: acabamos de derrubar mais um avião ucraniano. Era um Antonov, que é esse avião grande que tem aqui na Ucrânia. Mas nem o Antonov caiu, nem o Antonov foi derrubado, então poderia ser que, por engano, eles derrubaram o avião. O lado russo diz que os separatistas não têm arma pesada para derrubar um avião. O lado ocidental diz que os dois têm, tanto que Kiev tem como a Ucrânia tem, porque a Rússia tem passado armas para eles. A notícia que a Rússia tem dado, os separatistas têm dado, é que um avião ucraniano teria derrubado o avião da Malásia. Mas isso é impossível.
Os caças, eles não voam em cima a 10 mil metros. Normalmente eles voam numa altitude mais baixa, e dessa altitude mais baixa que eles fazem seus disparos numa guerra no solo, não vai lá 10 mil metros de altura. E não faria sentido um caça ucraniano atirar num avião que é totalmente não militar, visível. Você pode enxergar e dizer que não é militar, que é um avião civil. E um helicóptero também caiu hoje em outro trágico acidente. 5 pessoas morreram na aeronave que iria realizar buscas no navio que naufragou na Coreia do Sul com estudantes. Veja no Giro Internacional de Notícias. Depois que os Estados Unidos impuseram novas sanções contra a economia russa, o presidente Vladimir Putin advertiu que as medidas punitivas vão levar as relações bilaterais a um beco sem saída. As sanções incluem restrições a grandes bancos, ao setor energético, de defesa e de petróleo. O primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, disse que a decisão vai deixar sentimentos anti-americanos no país. Um helicóptero caiu hoje na Coreia do Sul e matou 5 pessoas. Ele participaria dos trabalhos de resgate na balsa que naufragou em abril deste ano, matando mais de 300 estudantes. A aeronave ajudaria nas buscas dos corpos que permanecem desaparecidos. 4 insurgentes atacaram hoje o aeroporto internacional de Cabul, capital do Afeganistão. O objetivo deles era chegar à zona militar do aeroporto. A ofensiva provocou um confronto com as Forças Armadas que durou 4 horas. Todos os rebeldes morreram. Um juiz federal americano declarou inconstitucional a pena de morte no estado da Califórnia. Com a decisão, o juiz anulou a pena capital de um homem condenado em 1995 por estupro e morte de uma mulher. Ele defende que grandes atrasos fazem com que fatores arbitrários determinem a execução de um réu. Israel e Hamas entraram em cessar-fogo por 5 horas. O objetivo foi permitir a retirada dos feridos mais graves e o abastecimento da população da faixa de Gaza. Os ataques foram retomados no restante do dia. A trégua foi aceita pelo Hamas no final da noite de ontem, depois que o exército israelense garantiu que ia interromper as operações militares. O cessar-fogo foi solicitado pelo enviado especial da ONU para o Oriente Médio, Robert Serry. Essa foi a primeira trégua entre os dois lados desde que Israel iniciou a ofensiva limite protetor há 10 dias. Ela durou das 10 da manhã até as 3 horas da tarde no horário local. A população de Gaza aproveitou a janela humanitária e correu para o supermercado para reabastecer o estoque. Desde que o conflito começou, as ruas da região estavam desertas. Este morador disse que estava há 10 dias preso dentro de casa com medo dos disparos. Ele tentava pegar o salário e comprar alimentos para a família. A fila do banco também estava enorme. Dezenas de pessoas tentavam sacar algum dinheiro. Antes do cessar-fogo, o exército israelense informou que impediu uma tentativa de membros do Hamas de entrarem no território judeu através de um túnel. O premier israelense Benjamin Netanyahu ordenou hoje à tarde uma operação militar por terra. O objetivo é eliminar os túneis que ligam Israel à faixa de Gaza. Nas Filipinas, subiu para 38 o número de mortos depois da passagem do tufão Hamasun ontem. Outras 10 pessoas ficaram feridas. As Filipinas contam as perdas e tentam arrumar a bagunça deixada pelo tufão Hamasun. Ontem, mais de 530 pessoas tiveram que abandonar as casas. As instalações da companhia elétrica Meralco foram seriamente comprometidas, deixando 90% dos seus clientes sem luz. Segundo a empresa, serão necessárias 2 semanas para reparar todos os danos. Enquanto isso, parte da população tenta recarregar o celular na rua. O Conselho de Desastres também informou que 115 escolas de 12 regiões foram atingidas pelo tufão. Hoje, as aulas foram retomadas em 54 delas. Mais de 200 voos foram cancelados e o trânsito foi interrompido em 11 estradas. O Hamasun chegou ao país na última terça-feira com ventos de mais de 150 km por hora. Ontem ele seguiu para a China e deve atingir o país amanhã. São 7h09 agora no horário oficial de Brasília e a seguir os ganeses que vieram para a Copa e querem ficar. O governo cria mutirão para expedir documentos necessários.